até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existe tantos que por Jesus suportam muito mais. Ser peregrino pelo amor de Cristo e guardar a fé é lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com o meu Senhor. Não desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus o galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha vida me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Aleluia, glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, e o verso 21 diz assim: Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo de número 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos irmãos, eu tenho certeza que esta história bíblica é uma história não só verídica, como conhecida de todos nós, pregada várias vezes nos nossos púlpitos, nos nossos cultos, e todos nós conhecemos a história dessa família e o relacionamento de Jesus. Já que conhecemos a história, vamos extrair algumas lições que com certeza servirão
para o nosso alimento, para o nosso alento e para nos dar forças para continuarmos na nossa trajetória. Betânia era um vilarejo que ficava mais ou menos 3 quilômetros distante de Jerusalém. Lá vivia esta família unida pelos laços do amor filial, claro, Lázaro, Maria e Marta. A Bíblia diz que Jesus amava esta família. Amava tanto que o relacionamento de Jesus com esta família era um relacionamento de amizade íntima. Quando nós estudamos esta história, nós vamos aprender que Jesus se hospedava lá, que Jesus, não só a hospedagem, mas um pouquinho antes, Maria foi quem derramou um unguento nos pés de Jesus, foi perdoada pelos seus pecados. Depois ela volta e chora aos pés de Jesus, quando a sua irmã não entende a gratidão que tem no coração de Maria, pelo perdão dos seus pecados. Então o relacionamento entre Marta, Maria e Lázaro e Jesus, era muito mais do que nós possamos imaginar. E segundo a história sagrada, Jesus sempre passava, e sempre que ia a Betânia, se hospedava naquela casa. Penso eu que era muito agradável estar na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque Jesus gosta de estar no lugar onde ele é bem recebido. Jesus gosta de estar no lugar onde os corações são abertos para ele. É só por isso que ele está aqui, porque nós chegamos aqui com o coração preparado, com o coração aberto. Nós não viemos aqui para nos preparar para estar ao lado de Jesus, não. Nós já saímos de casa dizendo: Senhor, eu vou à tua casa, o meu coração é teu, a minha vida te pertence, eu vou te adorar. E onde há liberdade para o Senhor, Ele gosta de estar presente. E não foi diferente. Porém, segundo a história sagrada, por questões políticas e religiosas, os maiorais da vila de Betânia resolveram, por um conselho, expulsar Jesus de Betânia. Expulsaram Jesus da pior forma que poderia ser, apedrejaram Jesus. E Jesus foi embora. Jesus sai de Betânia, consequentemente ele sai também da casa de Marta, Maria e Lázaro. Se Betânia não os quer e ele se hospedava ali, Jesus não está mais lá. Antes de nós continuarmos, é preciso a gente entender que a pior coisa que existe, a pior coisa que existe na nossa vida, é quando Jesus sai do nosso convívio. Muitas das vezes nós nem nos paramos para pensar ou preocupar, e até pensamos que as coisas vão continuar, que aparentemente parece que está tudo indo bem. Mas o problema é que Jesus, ele pede para entrar e nunca avisa se vai sair. Porque para ele sair, não precisa muita coisa, basta ele entender que alguém vai dividir, ou que nós queremos dividir a morada, Jesus com mais alguém, e ele sai. No caso da história aqui, ele realmente foi expulso de Betânia. E eu escolhi nesta noite 3 situações para nós meditarmos e aprendermos, que faz com que Jesus saia do nosso convívio. Todos os irmãos que falaram aqui nesta noite, que eu ouvi, e com certeza se outros tivessem oportunidades, falariam a mesma coisa: é muito bom ter Jesus na minha vida, eu sou feliz porque Jesus está comigo. É tão bom ter Jesus na nossa vida que a gente nem lembra das lutas, nem lembra das provas, nem lembra das tribulações, porque Jesus é sempre superior a tudo isso. A gente só lembra dessas coisas, a gente só pensa, só fica mastigando essas coisas, quando a gente não entende que Jesus é maior.
Jesus é tão bom que eu já esqueci o que foi que eu almocei. Sabe por quê? Porque Ele já providenciou a janta. Aleluia. Depois que eu dobrar o joelho e fechar os meus olhos para dormir, eu vou entender que Jesus é tão bom que o salmista já me adiantou. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Então, queridos, é interessante eu e você pensarmos o quanto é bom ter Jesus nas nossas vidas. Mas por que então Jesus sai? Algumas coisas, eu não vou conseguir enumerá-las todas, e aí separei só 3 para falar nesta noite. O primeiro motivo que Jesus sai da nossa vida é por troca. A presença de Jesus em nossa vida, segundo diz a Bíblia, é suficiente para atender toda a nossa necessidade. Quando eu falo suficiente, é que você não precisa de mais nada, não precisa mais ninguém. Se tem Jesus, Ele é suficiente. Eu vi o testemunho aqui do presbítero Leandro, ele fala, 2 anos atrás Jesus me deu uma vida nova. Essa vida nova veio com algumas situações difíceis, foi o que eu entendi. Mas ele disse, Jesus é tão bom, que minhas filhas nunca ficaram sem ser sustentada por aquilo que elas queriam ou por aquilo que elas querem. Isso é que é ser suficiente. É aquele que não deixa faltar nada. É aquele que supre todas as necessidades. E é tão bom ter Jesus na nossa vida que quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar que a alegria de espírito que nós temos é porque Jesus está em nós. Aleluia. Se eu parasse de pregar aqui e encerrasse as minhas palavras mais ou menos assim, Jesus está aqui, desligasse o microfone, em menos de 1 minuto alguém ia dizer glória a Deus. Em menos de 2 minutos, 2 diriam glória a Jesus. Em uma fração de tempo que eu não consigo calcular, esta casa estariam com todos glorificando o nome do Senhor. Porque a minha palavra não preenche, não traz alegria ao Espírito, mas a presença do Senhor em nosso meio alegra o nosso Espírito. Acontece que muitos de nós preferimos trocá-lo, preferimos trocar o Senhor Jesus pelos prazeres mundanos que momentaneamente satisfazem o nosso ego, e aí, por troca, perdemos a presença do Senhor Jesus. Eu aprendi há muitos anos que Jesus não fala para quem ficou em casa. Aprendi há muitos anos que a palavra pregada no púlpito da igreja não é para o irmão que deveria estar aqui. E aprendi também que a palavra do Senhor não volta vazia. Então esta palavra é para nós que aqui estamos. E se é desta forma, eu preciso fazer uma pergunta: qual foi a troca que você fez para que Jesus saísse da sua vida? É muito mais do que eu dizer aqui, hoje Jesus vai te abençoar, hoje Jesus vai te dar vitória, e você vai dizer para mim assim, mas eu nem estou sentindo a presença dele. Então eu prefiro te oferecer 1 minuto para você refletir por quem, por quê, por qual motivo você trocou Jesus. A Bíblia diz que um jovem, que a Bíblia denomina de mancebo de qualidade ou um jovem rico, ele chega para Jesus com toda a boa vontade, e ele chega com palavras bonitas e quem sabe persuasivas: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Existe uma particularidade no nosso Jesus, que eu
sou feliz em servi-lo e não abro mão. É que muitas das vezes nós pensamos que Jesus ouve a nossa voz. Ouve sim, mas Ele ouve muito mais o nosso coração. Porque muitas das vezes nós falamos alguma coisa que o nosso coração não testifica, o nosso coração não corresponde, e é tão bom quando Jesus dá a resposta ao contrário, porque Ele continua sendo Deus e dizendo: antes da sua voz, eu conheço o seu coração. E não foi diferente com aquele jovem. Quando ele diz: bom mestre, Jesus responde para ele: deixa eu te dizer uma coisa, não existe ninguém bom senão Deus. Mas já que você quer herdar a vida eterna, eu vou te dar uma receita. Qual é a receita, Senhor? Sabes os mandamentos? Todos eles, desde a minha mocidade. Então, vai e vende tudo que você tem, e terás um tesouro no céu. O texto diz que aquele jovem saiu triste de perto de Jesus. E a Bíblia me ajuda a compreender a atitude daquele jovem. Porque a Bíblia diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A troca que aquele moço fez não foi pela riqueza, até porque se eu falar que foi pela riqueza, eu vou ter que arrumar um problema sério com os crentes que são ricos, né? E não é pecado ser rico, não. É bom ser rico, né? É bom ser rico, ter um dinheirinho lá no banco, isso é muito bom. Aliás, isso é coisa de Deus, não é de agora não, já vem de muito tempo. Lembra de José de Arimateia? A gente nem ouve falar de José de Arimateia, aliás, uma vez só. Que dia que falou-se em José de Arimateia? O dia que foi preciso tirar o corpo de Jesus da cruz. Ele chega lá e diz assim: ó, eu tenho um sepulcro meu que nunca foi usado. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou rico, eu tenho dinheiro e eu tenho poder para requerer o corpo do meu mestre. Então, se você é rico, meu irmão, glorifique a Deus. Se você é pobre, glorifique a Deus, porque o tesouro que a Bíblia fala não é dinheiro. O tesouro que a Bíblia fala é o coração. Onde está o seu coração? O texto diz que a troca do mancebo de qualidade fez com que ele saísse triste de perto de Jesus. Ou seja, trocou Jesus, perdeu uma grande oportunidade. Eu não quero nem imaginar como é que ele se foi, mas a Bíblia resume desta forma: saiu triste. Qual é a outra maneira que Jesus afasta das nossas vidas e às vezes a gente nem percebe? Fazemos de tudo, tratamos com todos, nossos planos são sempre planos alvissareiros, são planos que na nossa ótica vai dar tudo certo. Mas tem um detalhe: o Senhor Jesus, que é para estar em primeiro lugar na nossa vida, nós deixamos por último e às vezes nem atentamos para a sua presença. É meu plano, é minha ideia, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai acontecer, e Jesus deixamos de lado. Ignoramos a sua presença, desprezamos a excelência do seu poder, então ele simplesmente se vai. Um conselho para todos nós: não ignore a presença de Jesus. Procure Jesus, vê se ele está perto de você. Eu vou apenas repetir o que Marta e Maria, eu li 2 versículos, porque cada versículo é uma. Mas como eu disse que as irmãs eram unidas, elas não só eram unidas pelo amor filial, mas elas eram unidas em espírito. E as palavras delas foram iguais.
Quando Marta chega perto de Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O episódio diz que Marta vai lá e fala: Maria, o mestre está aqui e te chama. E ela corre lá e chega lá e fala a mesma coisa: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Quantas vezes Jesus já bateu na sua porta ou na minha porta e nós o ignoramos? Ignoramos porque Jesus, ele não arromba, ele não força. Tem umas pessoas que Jesus sabe de todas as coisas, mas se você não convidá-lo a participar da sua vida, ele não vai participar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Qualquer um outro ser que as pessoas têm por estima, por adoração, ele pode forçar a porta do seu coração, ele pode tentar, ele pode querer arrombar, pode arrumar chave falsa, pode arrumar chaveiro, pode fazer alguma coisa para entrar, mas o Senhor Jesus não. Ele diz assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração ou a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então não adianta você dizer que ele sabe, não adianta você dizer que ele vai te ajudar, não adianta você dizer que desse jeito ele faz, porque ele é bom, porque ele é amor, porque ele é misericordioso. E nós vamos juntando todas essas qualificações, esses atributos, colocando no nome de Jesus, pensando que resolve. Não resolve, porque para ele te ajudar, tem a necessidade de que você o convide e deixe-o entrar na sua casa. Aleluia. Quando Jesus é expulso de Nazaré, a Bíblia diz que ele percorre mais ou menos 13 quilômetros. Chega numa cidade chamada Naim, e nesta cidade ele ressuscita o filho de uma viúva. E diz a Bíblia que o povo de Naim se alegrou, gritou, glorificou a Deus. Houve um reconhecimento de que Jesus era em verdade o Filho de Deus. E Jesus volta para a sua cidade. A Bíblia diz que ele volta para Nazaré. E quando ele volta para Nazaré, do mesmo jeito que ele foi expulso de Nazaré, ele foi ignorado na sinagoga, ele foi ignorado pelos seus conterrâneos, ele volta e continua sendo ignorado. E a Bíblia diz que Jesus, admirado pela incredulidade deles, não fez ali muitos milagres. Não podemos ignorar Jesus, porque quando nós ignoramos Jesus, perdemos a oportunidade de sermos agraciados pela sua bênção. Quer seja em forma de milagre, quer seja em forma de alegria, quer seja em forma de força, eu não sei, porque para cada um de nós o Senhor tem uma maneira de agir. Aliás, o apóstolo disse que o Senhor Deus tem, o Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, tem multiformes maneiras de operar. Então a operação de Deus na vida do nosso irmão que está ali não é da mesma forma. Ele não precisa repetir nada, ele não precisa copiar nada, porque ele tem uma bênção em excelência, ele tem uma bênção especial para cada um de nós. A bênção que ele tem para mim não vai servir para você. A vitória que ele tem para você não vai servir para mim, porque a bênção é tua, é registrada no teu nome, ela tem o seu endereço. Aleluia. Nerabacanda rabachurianda.
Quantas vezes nós ignoramos Jesus porque achamos que a bênção do irmão foi tão grande que ela podia ser minha. Ignoramos Jesus porque pensamos que Jesus abençoou mais o irmão do lado e não me abençoou. E Jesus olha e diz assim: mas eu tenho uma bênção para você também. Aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O pedido não era para ela, era para Jairo. Jesus estava indo atender Jairo. Parou por causa da mulher. Atendeu a mulher. E enquanto ele atende a mulher, a Bíblia diz que chegaram os mensageiros e disseram: não adianta, porque a menina morreu. Aleluia. Mas Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. Oh, aleluia! Se esta palavra alegra o seu coração, aproveite esta oportunidade. Aleluia! Não ignore Jesus, porque a bênção do teu irmão nunca será maior do que a tua bênção. A bênção do teu vizinho não será nunca melhor do que a tua. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para o pastor Neilson não é o mesmo que ele tem para mim. A única coisa que a Bíblia diz que é para todos nós é o céu de glória, onde nós iremos para sempre morar. Aleluia. Aleluia, oh glória. Lamanturianda rabacanda rébias. Eu vou convidar você que está derramando lágrimas. Eu vou convidar você que está sendo movido pelo Espírito de Deus. Eu vou convidar você que já está entendendo que o Espírito de Deus está falando contigo para fazer do jeito que você quiser. Se quiser levantar a mão e glorificar, levante e glorifique. Se quiser apenas gritar bem alto e dizer: obrigado, Deus, esta é a oportunidade que o Senhor tem para nós glorificarmos o seu nome. A palavra do Senhor, que penetra até a divisão das nossas almas, faz com que nós saiamos daqui e adentramos os portais celestiais, e pelo Espírito de Deus sentimos a sua presença. Aleluia. Em terceiro lugar, e por último, a forma com que nós tiramos Jesus da nossa vida é expulsando. A Bíblia diz que a morada de Deus é o nosso coração. Quando Paulo chega no Areópago e que se depara com todos aqueles santuários, e cada um tinha um nome, a palavra de Deus diz que Paulo para na frente de um daqueles santuários, e esse que ele para não tinha nome, e ficou ali, como você está aqui nesta noite, como eu estou aqui nesta noite, adorando. Os outros adoravam, e ele adorava também. Mas a adoração de Paulo incomodou, porque alguém chega lá e diz: olha, por que é que você está adorando justamente aí onde não tem nome de ninguém? Ele diz: eu estou adorando aqui porque o meu Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Aleluia. Mas ele habita no templo feito pelas suas próprias mãos. E quando eu leio o livro de Gênesis, que é o livro da criação, o único momento em que Deus usou as mãos para criar alguma coisa foi quando ele fez o homem. Então ele mora dentro do meu coração. Ele mora dentro do seu coração. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus
não divide a sua casa, não divide a sua glória com ninguém. Deus não tem parceiro, Deus não tem sociedade, Ele é único, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele está no céu, aleluia. A Bíblia diz, o profeta Isaías escreveu: o céu é o trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. A Bíblia ainda vai mais além. Ele caminha sobre as tormentas. E que casa edificareis vós para mim, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Se é desta forma, eu tenho obrigação de entender. E se eu entender, vai ser desta forma. Se eu não quiser entender, vai ser desta forma também. O que é de Deus é exclusivo. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que é de Deus é exclusivo. Se o Senhor te comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, você aceitou essa compra e você pertence a Ele, você é exclusividade de Deus. Aleluia! Você é propriedade exclusiva de Deus, como eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! E Deus não me divide, Deus não te divide com ninguém. Aleluia! Oh, glória! O coração é nosso. A chave da porta do coração, quem temos somos nós. E nós abrigamos dentro do nosso coração aquele a quem nós queremos. Um dia ele bateu, você abriu e abrigou, e o abrigou. Mas se por qualquer motivo o ser humano opta em ter um outro morador em seu coração, fique tranquilo. Essa atitude, ela resume em expulsar Jesus do seu coração. Essa foi a atitude dos moradores de Betânia. Expulsaram Jesus. Deixa eu aproveitar esta palavra para dar um conselho. Nunca expulse Jesus do seu coração. A saída de Jesus do nosso convívio produz perdas, e algumas chegam a ser irreparáveis. Por que eu digo que algumas chegam a ser irreparáveis? Porque algumas vezes a misericórdia de Deus alcança e o homem aceita a misericórdia e ainda tem tempo de correr de volta. Só que às vezes não dá tempo. Mas quando Jesus é expulso do nosso coração, pelo menos 3 coisas imediatamente vão acontecer: dor, desespero e lágrima. Vamos acompanhar a história para no final fazermos esta aplicação. Jesus saiu de Betânia. Logo em seguida, Lázaro enfermou. A atitude das irmãs de Lázaro, imediatamente. Esse imediatamente pode dar certo e pode não dar. Eu não posso aqui dizer para você que a coisa é tão bonita como pintam lá onde eu morava, porque lá tudo é bonito, Deus é amor, Deus faz, Ele é bonzinho, Ele é gostoso, você vai e Ele resolve tudo. Só que aqui em Lucas do Rio Verde não é isso, e eu não vim aqui para falar isso. Eu vim aqui para dizer para você o que a palavra de Deus diz. O imediatamente pode não acontecer. Lembra de Judas? Antes da traição, quando Jesus falou que ia ser traído, a Bíblia diz que Jesus o chamou de
um de vocês, ou seja, eu escolhi 12 amigos, e um de vocês, ele não disse que ele era inimigo, não disse que ele era demônio, não disse que ele era, é um de vocês. E quando ele vai entregar Jesus, Jesus também não chama de inimigo não, Jesus chama ele de amigo. Amigo, aqui vieste, aleluia. Só que quando ele encerrou tudo aquilo que estava no seu coração, que ele caiu em si, ele disse: olha, vendi o meu mestre, traí o meu mestre, traí a sua confiança, preciso resolver essa situação. Ele volta correndo, e quando ele chega: olha, eu vim aqui devolver o dinheiro que vocês pagaram pelo meu senhor, esse dinheiro nós não queremos. Mas esse dinheiro não pode ficar na minha mão, o que eu faço com esse dinheiro? Só tem uma coisa para você fazer: vai lá e compra um campo de sangue, ou seja, um cemitério. Quem compra cemitério está esperando receber o quê? Judas olhou para si e disse: agora não tem mais jeito. E é a Bíblia que diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz: correu e foi enforcar-se. Atente para isso, meu querido irmão. Será que vai ter o tempo do imediatamente? Hoje o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui, ó. É o momento de eu que estou pregando correr e dizer: Jesus, a minha hora é agora, não saia da minha vida. É a hora de você dizer também: Jesus, o meu momento é agora, é hoje, é nesse instante, este é o meu imediatamente, porque eu posso sair ali e não ter mais imediatamente à minha disposição. Então aproveite, corra agora, chame Jesus, diga para Jesus: não saia do meu convívio. Aleluia. Mas vamos voltar à história. Mandaram imediatamente avisar Jesus. Se você percebe que alguma coisa está acontecendo em sua vida, chame o mestre da Galileia imediatamente. O dia que ele vai voltar, a hora que ele vai chegar, o momento, isso aí não te pertence, não me pertence, pertence a ele. Agora o que nós precisamos fazer é chamá-lo. A história bíblica diz que Jesus não chegou e Lázaro morreu, enfermou, mandaram chamá-lo imediatamente. Jesus não chegou e Lázaro morreu. A morte que nós relatamos aqui nesse texto foi uma morte física, mas existem sim outros tipos de morte quando Jesus sai da nossa vida. Se Jesus não estiver na nossa vida, pode morrer o sonho. Se Jesus não estiver na nossa vida, pode morrer o amor. Se Jesus não estiver na nossa vida, pode morrer a alegria, pode morrer a esperança, pode morrer a fé, pode morrer a paz, e tantas coisas boas podem morrer pela falta de Jesus. Aliás, a manutenção da nossa vida diária se chama Jesus. Aleluia. Mas aqueles que tiveram oportunidade foram imediatamente recorrer ao Senhor Jesus, mesmo que ele não tenha chegado, a enfermidade continuou assolando, e a morte veio, e aí você vai entender a morte, que eu fiz aqui um paralelo. Fique tranquilo, porque Jesus é a solução. Ele já foi chamado, ele já foi convocado, alguém já mandou avisar para ele, aleluia. Então agora o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, e ele sabe o que vai fazer. Fique tranquilo, já chamou, ele vai chegar. Fica em paz, ele já ouviu, já recebeu o teu recado, e ele está sempre pronto para atender. E esta convicção está explícita nos 2 versículos que nós lemos.
Foi por isso que eu escolhi esses 2 versículos. As 2 irmãs sabiam disso, e foi por isso que as 2 falaram da mesma forma: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando nós analisamos esse texto, na contagem humana, Jesus demorou para chegar. Eu comecei dizendo que Jesus era amigo da família. Eu comecei dizendo que Jesus tinha uma relação íntima com essa família. E agora, num chamado, ele demora para chegar. Isso é na minha ótica, na minha maneira de olhar. Só que Marta e Maria sabiam que mesmo ele demorando, quando Jesus chegasse, a presença de Jesus mudaria o quadro. Aleluia, oh glória! A presença de Jesus na nossa vida muda o quadro. Por quê? A presença de Jesus traz consolo, traz paz, traz alegria, traz equilíbrio, aumenta a nossa fé. A presença de Jesus faz isso. E outra coisa, para aqueles que são adeptos de algumas Bíblias que dizem que Jesus tarda, mas não falha, ele não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, no momento certo, no dia certo, porque a ele pertence todo poder e todo querer está nas suas mãos. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chega e ressuscita Lázaro. A ressurreição de Lázaro traz alegria para a família, e não só alegria. Eu fico imaginando essa cena. Jesus está chegando, Marta e Maria chorando, os judeus chorando, porque a Bíblia diz que ele era amado pelos judeus, e todos eles foram lá para consolar Marta e Maria. Mesmo em meio àquelas lágrimas, a presença de Jesus é eficaz. Marta corre ao encontro de Jesus e pronuncia as palavras que eu vou repetir aqui, porque eu quero que você saia daqui com estas palavras no seu coração: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Estas palavras de Marta não foram apenas palavras, mas foi um depósito de fé. Aleluia. Ela estava fazendo um depósito de fé, estava dizendo: no meio de tudo isso, a minha fé é inabalável. Aleluia. Em meio a todas essas lágrimas que eu choro, a minha irmã chora, os judeus choram, o meu depósito de fé continua firme. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas a minha fé, o meu depósito me diz assim, ó: eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Onde está a minha fé? Onde está a sua fé, meu irmão? Aleluia. Oh, pastor, a minha prova é grande, a minha luta é tremenda, a minha vida está de ponta cabeça, eu não sei o que fazer. Fica tranquilo, se Jesus chega na sua vida, Ele tem poder para mudar o quadro. Qual é o depósito de fé que você apresenta para Jesus? Aleluia! Já que ela fez um depósito, Jesus dá para ela o primeiro cheque. Eu vou te dar aqui uma recompensa: teu irmão há de ressuscitar. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Nós não temos um cheque da parte de Deus na nossa mão, simplesmente porque nós não temos um depósito. Então aproveita nesta noite e começa a fazer o depósito lá no céu. Eu sei, Senhor, que tu podes. Faça como disse o patriarca Jó: eu sei que
tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deposita no céu, deposita no céu, deposita no céu. Mas Jesus ainda não chegou, pastor Melqui. Não tem problema, faça o depósito, porque quando ele chegar, você vai apresentar o recibo para ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! A chegada de Jesus para Marta foi dessa forma, e para Maria não foi diferente. Maria falou as mesmas palavras que Marta havia falado, só que agora nós vamos ter uma outra reação. Qual é a próxima? Jesus dá uma palavra de retorno para Marta, mas para Maria ele chora. Eu fico pensando, eu estava meditando nesta palavra essa tarde, e orando a Deus e pedindo a Deus que me orientassem como pregar esta palavra. E eu fico pensando o que se passava no coração ou na mente do mestre quando ele estava acompanhando Maria. Aleluia. Algum de nós aqui já paramos para pensar o que passa no coração do mestre quando nós o aceitamos como nossa companhia? Eu penso que Jesus está assim, ó. Foi esta Maria que não podia entrar pela porta da frente na casa do fariseu no dia daquele jantar. Entrou pela porta dos fundos, pegou toda a economia que ela tinha em perfume. Antes disso, lavou os meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, e ainda quebrou um vidro que tinha toda a economia. E foi essa Maria mesmo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso aqui é para chorar. Você já parou para pensar quem você era e que aceitou a companhia de Jesus, e agora Jesus... Pega a mão, Luiz, a mão aqui, irmão Luiz, só um minutinho, pode levantar, isso, levanta, Jesus e você, aleluia. Vou ficar por aqui para não sair aqui, vamos ficar nós dois aqui, nós somos muito bonitos, né? Olha que coisa linda nós dois, Jesus e você. De onde eu tirei, de onde eu busquei, por que que ele está aqui, o que que ele está fazendo aqui. Aleluia! Ricanda rabachurianda. Obrigado, irmão Luiz. Oh, glória! Tu já pensou você andando pelas ruas na companhia de Jesus? O que que Jesus pensa a seu respeito? Lembra de Pedro? Quando ele, lá no último capítulo do Evangelho de João, ele olha para Pedro e diz: esse camarada cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse camarada é brigão, esse cidadão. Deixa eu saber quem é esse moço de verdade. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Aleluia. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Parece que Pedro foi lá e fez o que qualquer judeu faria. O judeu foi lá nas suas vísceras, arrancou todas elas e trouxe e disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Oh, aleluia, oh, glória. E Jesus está olhando para aquele pescador bravo, intrépido, um homem que, por certo, nem os seus empregados dariam muita coisa por ele, pois foi esse mesmo que Jesus perguntou 3 vezes. Você já pensou você andando pelas ruas e Jesus na sua companhia? Aleluia, eu também. Aleluia. Com Maria foi diferente. Ela chora e Jesus chora. Não foi com Marta, foi com Maria que ele tomou a decisão
de ir ao sepulcro. Mas a fé de Maria, a fé de Marta era tão grande, que Jesus faz o quê? Tira a pedra, mandou tirar a pedra. E ele não usou nenhuma palavra além das palavras de Marta. Olha que coisa interessante. A gente às vezes fica pensando que a coisa vai ser muito, muito longe, e Jesus está só esperando você abrir a boca, só esperando você falar alguma coisa. Aleluia! Fala alguma coisa para Jesus, fala. Foi o que ela falou. Eu sei que tudo que você pedir ao Pai, Ele te concede. Jesus, eu vou aproveitar as palavras de Marta. Olha aí, Pai, eu estou falando por causa dessa multidão que está aqui, para que eles saibam que tudo que eu te peço, o Senhor me responde. Aleluia! Oh glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Depois das palavras de Marta, ou seja, depois que Jesus repetiu glória a Deus. Depois que Jesus repetiu as palavras de Marta, foi que ele ordenou: Lázaro, sai para fora. Eu preciso aqui aproveitar esse momento para falar uma coisa muito importante. Lázaro foi colocado no túmulo com pés e mãos atadas. Não dá para minha mente alcançar, não dá para eu explicar nada para vocês, a não ser o que o Espírito Santo vai lhe esclarecer de acordo com a sua fé e a sua necessidade. Mas você já imaginou? A cova era funda, era um túmulo, né? Lá fundo. Jesus ordena daqui: Lázaro, sai. Eu fico pensando, pastor, como é que foi aquele negócio, né? Sabe o que eu estou dizendo? Que a ordem de Jesus nada resiste. Aleluia! Oh glória! Ele dá ordem e ela é executada imediatamente. Eu fico pensando, Lázaro subindo, se é que tinha escada, Lázaro saindo com pés e mãos atados apenas, e se esse apenas te alegra, é o suficiente pela ordem do Mestre. Aleluia. Só depois que ele saiu, foi que o Mestre mandou desatar. Pode desamarrar, porque a obra está concluída. Chame Jesus para a sua vida. Aproveite a oportunidade de hoje. Mas pastor, eu sou crente, não tem problema. Tantos crentes que existem aí que Jesus está longe há muito tempo. Pastor, eu sinto um troço. Quem sente troço não sente Jesus. Quando eu vou na igreja eu sinto um negócio me movimentando. Se tem um negócio te movimentando, eu te garanto que não é Jesus. Então hoje é a oportunidade que o Senhor está nos dando para nós chamar Jesus. Chame Jesus. Chame Jesus. Chame Jesus para a sua vida. E com certeza Ele vai efetuar o milagre da ressurreição de tudo e qualquer coisa que tenha morrido dentro de você. Chame a presença de Jesus, que a dor e o desespero e as lágrimas não encontrarão espaço na sua vida. O sonho, o amor, a alegria, a esperança, a fé, a paz, qualquer um outro elemento que te fazia bem e que hoje você percebe a falta dele, voltará a reinar dentro de você. Ressuscitarão sim,
com a presença do Senhor Jesus. Antes que você se perca, chame Jesus para a sua vida. Podemos ficar de pé, pastor? Quero convidar a todos para estar de pé nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. O som pode aumentar um pouquinho aqui para mim, ó, o som. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra de Deus nesta noite? Antes de fazer uma oração, eu gostaria de saber se há entre nós alguma pessoa que não pertence a nenhuma denominação evangélica. Tem alguém para eu conhecer? Tem alguém que não pertence a nenhuma igreja evangélica? Tem? Não tem? Se não tem, eu quero convidar a igreja nesta noite para nós orarmos a Deus. Nesta oração, nós vamos pedir o que, pastor? Precisamos da presença do Senhor na nossa vida. O culto vai encerrar daqui a pouco, as portas serão fechadas, as luzes serão apagadas, os microfones serão desligados, e nós vamos voltar para casa. Vamos voltar como? Com a alegria do culto ou com a presença de Jesus na nossa vida? Aleluia. Vamos voltar como? Vamos voltar porque o culto foi muito bom, os hinos foram excelentes, a música muito gostosa, pregador meio feio, mas pregou, né? Tudo isso vocês vão falar. Mas o mais importante de tudo é a presença do Senhor Jesus. Aleluia, oh glória, aleluia. E é esta presença que nós precisamos, né? É essa presença que nós precisamos na nossa vida. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso encerrar aqui com um testemunho que eu já contei algumas vezes, mas eu preciso terminar com esse testemunho. Nós trabalhamos ali, o irmão Luiz trabalha comigo, nós trabalhamos juntos, e nós temos lá um funcionário um pouco agitado. E um certo dia esse funcionário estava consertando uma máquina, e o problema lá era peças, enfim, coisas materiais, e cada peça que quebrava, ele xingava um palavrão, ele chamava os demônios, falava aquelas coisas todas, e eu estava ali observando. E como era eu que tinha que entregar as peças para ele, eu entregava a peça, ele falava, não, acho que o diabo está aqui, acho que Satanás está aqui, os demônios estão aqui, e nessa situação, e foi colocando, até que a máquina ficou consertada, porque na verdade não era demônio, era a peça que estava quebrada. E aí, a máquina funcionou. Quando a máquina funcionou, ele disse assim, glória a Deus, Deus é bom. Aí chegou a minha vez. Chamei o rapaz e disse, olha, a partir de hoje você vai fazer uma escolha. Qual, pastor? Escolhe quem é que você quer que te ajude. Se é Deus ou se é o diabo. Que é isso, pastor? Estou falando isso para mim? Sim, senhor. Escolhe quem é que você quer que te ajude. Se é Deus ou se é o diabo. Se for o diabo, ele vai te ajudar e depois ele vai te fazer uma cobrança que eu não sei qual é. Agora, se for Deus, ele vai te ajudar e não faz cobrança nenhuma. Aleluia! Escolhe. Nunca mais esse rapaz falou mais nada desse tipo lá. Deus me lembrou disso aqui nesta noite, porque eu estou falando da presença de Jesus. Quem é que você quer que esteja do seu lado? Ah, pastor, mas num culto desse cheio de crente. Pois é, eu vim aqui para pregar para os crentes. Aleluia. Quem é que você quer que esteja do seu lado? Levante a mão. Pai Celestial, temos pregado a Tua palavra nesta noite, neste lugar. O Teu Espírito Santo tem falado conosco que a Tua presença, ou a presença do Teu Filho, é suficiente para as nossas vidas.
aqui estão os teus servos. Com certeza se identificaram com esta palavra que tu tens colocado no meu coração. E é de verdade que em meio a tantas dores, tristezas, angústias e agonias, a única solução que temos é a sua presença do nosso lado. Por isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença seja real na vida de cada um dos teus filhos. Esse culto vai terminar, estas portas vão se fechar, mas nós queremos sair daqui para os nossos lares com a tua presença na nossa vida. Recebe a nossa oração, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Aleluia. Deus falou contigo essa noite? Oh, Deus é bom demais. Palavra poderosa da parte do Senhor. Senta só um minutinho. Quero estar louvando a Deus por este culto, por tudo que o Senhor fizera. Enquanto o pastor Melquisedeque ministrava, eu lembrei de algo que eu comentei com alguém essa semana.